Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Tânia. Você está no canal Mar de Suculentas. Eu vim mostrar para vocês aqui, no vídeo passado que eu falei que eu tinha cortado as árvores, né? E as plantas estavam todas no sol pleno mesmo, solzão todo do dia. Então, depois de ter sido feito a poda de todas as árvores que tinha aqui, ter ficado só o pezinho de abacate e o de mexerica azeda, eu coloquei esse sombrite aqui por cima, né, para poder ajudar a filtrar um pouco mais o sol para que elas não queimassem, porque algumas vieram a queimar, que nos 2 primeiros dias eu fiquei jogando só o sombrite por cima delas, jogando assim por cima delas mesmo, e algumas queimaram. Agora ficou tudo certo, elas não queimaram, observei de ontem para hoje, nenhuma com queimadura. Todas perfeitinhas, todas bem lindas. E eu vim aqui mostrar para vocês um pouco como que elas estão, né? Elas estão com a coloração bem intensa, elas gostaram bastante desse sol, depois que tirou as árvores, o sol pegando direto, elas gostaram. Então vou fazer a adaptação delas tudo aqui no sol. Quando chegar a época da chuva, eu vou estar colocando o plástico leitoso para que elas não peguem toda a chuva, né? E vou permanecer somente com o sombrite. Tava pensando de adaptar elas a sol e chuva mesmo, sem nada, mas fora de cogitação, porque o sol aqui na minha região, que é o Goiás, é muito forte, mas é forte ao extremo. Então elas não vão aguentar, principalmente as compactas, que é gordinha, que tem muita água na folha. Essas são as primeiras que vão embora, são as primeiras que dão tchau. Então não tem como eu manter elas no tempo, mesmo não assim totalmente, sem a cobertura do sombrite. Eu tenho que colocar sim o sombrite. E então eu vou aqui fazer aos poucos essa adaptação. Depois, quando vier a época da chuva, vou estar colocando o plástico leitoso para proteger elas da chuva. Eu dei uma diminuída grande, uma diminuída drástica nas minhas suculentas. Tinha eram 4 bancadas cheias, inclusive muitas mudas de plantas comuns. Eu tinha muita muda de planta comum. Então eu vendi muito nos primeiros catálogos que eu fiz, né? Eu vendi muita planta comum a um precinho bem bacana, assim, colônias mesmo, né? Um preço muito bom. Então agora eu tô tendo pouquíssimas e poucas assim eu tô fazendo muda. Tô reproduzindo algumas comuns, porque como já era de se esperar com a febre das gibifloras importadas, as gibifloras que encantam aos olhos mesmo, as plantas comuns parece que estão sendo assim esquecidas. E ao meu ver, né, pra mim, as comuns, eu comecei com as bem comunzinhas mesmo, tipo aqui assim, essa daqui, a paraguaiense, né? Comecei aqui com paraguaiense. E as paraguaiense tem, mas já tá mais difícil de se encontrar, e eu creio que daqui mais algum tempo a gente não vai encontrar facilmente paraguaiense. Não vamos encontrar facilmente ai, Jesus, esqueci o nome dela. Se eu lembrar, eu deixo aqui pra vocês. Essa daqui, eu já acho que essa aqui já tá um pouco mais difícil da gente encontrar. Ela já tá um pouquinho mais difícil. Então, algumas plantas comuns, ao decorrer do tempo, elas vão ser esquecidas sim. Porque a maioria dos colecionadores hoje em dia, eles querem plantas gibifloras, né? Essas importadas. E quando são as compactas importadas. Essas comunzinhas assim estão sendo esquecidas, né? E eu gosto muito das plantinhas comuns. Eu gosto muito das que deram início, assim, pelo menos pra mim, das que deram início à minha coleção. Umas que eu não quero perder. Então essas eu reproduzo, encho vasinhos, arranjo com elas, que é pra mim ter sempre delas aqui no meu cultivo, pra mim não perder a espécie, né? Então eu sempre tô fazendo
mudinhas dela pra mim. Não tô fazendo assim pra vendas. Quem sabe daqui mais um tempo eu possa fazer novamente para venda, porque potinho número 6 com essas plantas como gente, eu tinha uma bancada gigantesca de potinhos número 6 dessas plantinhas comuns. Então eu fui eliminando aos poucos, né, os potinhos número 6. Agora eu só cultivo do 9 em diante, né? Mas potinhos número 6 eu não faço mais. Eu já fiz muito, já tive muito, já vendi muito, graças a Deus. Comecei vendendo eles, né, para fazer lembrancinhas aqui na minha cidade, lembrancinha de escola, lembrancinha de casamento. Já vendi muito, 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 muito e sou muito agradecida, né, por esses potinhos 6 que me ajudou bastante. Só que hoje em dia eu não pretendo fazer porque é muito trabalho, é muito trabalhoso. Você tá ali, o potinho 6, rapidinho ele seca o substrato, rapidinho, se você passar do tempo, a planta começa a desidratar, morre, ai... É um perrengue. Então eu tô cultivando só do 9 em diante e não mais das tão comuns, né? Quem sabe daqui mais um pouco, mas por enquanto eu não vou estar fazendo. Olha só a cor dessa coisa mais linda desse mundo. Gente, é bonito demais. Essa aqui é a Beverly. Olha que linda, que linda, que linda, que linda. Começando a sair uma artezinha floral aqui. Ignora esse barulho do fundo. É que meu esposo, minha sogra tá ali arrumando ali um negócio ali no fundo, então eles estão que batem. Eu tentei fazer o vídeo mais cedo, mas não consegui, então tô fazendo agora, já é a tardinha, quase 5h30 da tarde, eu fazendo o vídeo aqui pra vocês. Uma plantinha minha que não tá desenvolvendo, quem puder me dar uma dica aí de como fazer pra fazer essa bonita desenvolver, fala pra mim. É a Compton Carrossel, gente, ela não sai disso, não vai pra frente, não vai pra trás, ela só fica assim. Não desenvolve. Então quem puder me dar uma dicasinha aí, deixa nos comentários pra mim, que eu vou ficar muito agradecida de como cuidar dessa linda. Tenho morro de vontade de ver ela enorme aqui, né? Mas tá difícil, mas tô aqui lutando com ela, devagarinho vai dar certo. Esse híbrido aqui, que é minha paixão, é um escândalo. É um híbrido de purpunsoro. Olha o tamanhão dessa planta, olha como que tá de bebezinho. Tanto desse lado, quanto desse lado. Aí em volta dela inteira tá cheio de bebezinho. E olha a coloração, ela começando a ficar com as bordinhas pintadinhas, bem colorida. Muito, muito linda, gente. Então, depois, voltando ao início do assunto, né? Depois que cortaram ali tudo, as árvores que ficavam ali, que aqui, esse lote, ele é da minha sogra. Já falei aí no início do vídeo como que é a história desse lote, né? Ele é da minha sogra. Minha sogra separou, então foi feita a divisão desse lote, né? A metade da minha sogra. Essa área construída, aqui assim ficou tudo construído, é a da minha sogra. E essa área que não tem nada é do ex-marido dela. Então ele vendeu essa parte ali, foi vendida, né? E aí o proprietário mandou retirar as árvores do lado de lá. E eu mandei retirar as árvores que ficavam do lado de cá. Já aproveitei o rapaz que veio cortar lá. E aí conversei com ele, negociei e mandamos cortar esse lado aqui também. Aí vai ser passado um muro ali daquele lado, aqui assim, aqui próximo às minhas bancadas aqui vai ser passado um muro, né? Pra fazer a divisão desse lote. O que vai ser feito ali, nós ainda não sabemos. Mas que, em nome de Jesus, mande assim pessoas boas, né? Pra poder tá construindo aqui desse lado, se Deus quiser. E aí eu coloquei esse sombrite, esse que tá bem por cima aqui assim, aqui tem dois. Aqui tem um verde que eu coloquei só para fazer uma estrutura, é aqueles verdes que colocam em construção quando estão construindo, para não deixar cair entulho para baixo. Eu coloquei só para fazer uma estrutura porque ele não protege de nada, é uma trama bem aberta, a trama dele é bem aberta. E por cima tem o meu vermelho, meu sombrite vermelho. O vermelho sim, empata muito do sol entrar, graças a Deus. E daí eu fiz isso, né, para poder proteger as bonitas. E elas estão assim, agradecidas, muito agradecidas. Então linda, 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 linda. E aos poucos eu vou mostrando para vocês aqui conforme eu vou fazendo, porque eu só posso fazer na minha folga, né, que eu trabalho todos os dias, menos no domingo e na terça, que são as minhas folgas. Domingo já é de não trabalhar mesmo, e na terça é a folga mesmo, que não abre lá o salão que eu trabalho. Então,
Esses 2 dias é os dias que eu tenho para mexer aqui. E como vocês sabem, dona de casa não tem tempo só para mexer com isso. Então a gente tem que estar fazendo as obrigações de casa, né? Cuidando das coisas. E aí o tempo vago, a gente corre para as nossas plantinhas. Então é isso. Passei aqui para dar uma atualizada para vocês, como é que tá aqui. Gente, eu tô encantada com essa coisa mais. Olha que coloração linda. Olha que coisa linda. Essa aqui tá maravilhosa. Tenho mais 2 plantadas ali nos outros arranjos que estão lindas também. Aqui, olha só a coloração desse Joyce Tulloch. Que coisa linda. Aqui eu tenho o que é variegata. Esse aqui eu tenho que dar uma olhadinha nas raízes, porque eu acho que tá acontecendo alguma coisa aqui embaixo nas raízes dele, porque ele parou simplesmente de desenvolver, né? Então vou tirar um tempinho para dar uma olhada nele, antes que seja tarde demais. Então essas cores, né? Com o frio, aqui está amanhecendo muito frio, impressionantemente, não sei porque está muito frio, amanhece extremamente frio. E quando vai chegando ali por volta de 11h30, meio-dia, fica um calor, mas um calor, né? E assim, ao meu ver, é difícil para o nosso corpo adaptar. Muito calor, muito frio, muito calor, muito frio, muito calor, muito frio. Então a gente fica meio que doente mesmo, né? E as plantas, elas agradecem, né? Mas a gente tem que estar sempre de olho, porque eu acho que isso acaba que pode estar trazendo o apodrecimento delas. Porque eu molho, né? Aí tá um dia frio, molho, pensando que vai ficar frio o tempo todo, nublado. Aí abre aquele solão, não dá de secar o substrato. Aí a planta não aguenta também. Aqui eu tenho uma Corvus. Olha que linda. Olha como que tá aqui embaixo. Que coisa mais maravilhosa. Olha lá no caule como que tá. Linda. Gente, que perfeição. Essa lindeza aqui é uma lindeza que eu já tive muito mesmo. Quem já viu aí alguns vídeos aí para trás sabem do que eu tô falando. Já tive 2, 3 cuias dessa cheia, fora os pote 11 que eu tinha para vender cheio. E agora eu só tô com essa cuia aqui. Com essa cuia e um pouquinho que eu tenho num outro arranjo que tá para ali, que em outro vídeo eu mostro para vocês. Eu tô mostrando aqui só a bancada das compactas para vocês verem que linda que estão as cores dessas plantas. Olha esse Shangri-La. Olha que coisa mais linda. Que coloração mais maravilhosa. É muito bonito, gente. Isso aqui me encanta. Eu sou apaixonada. Muito bonito. Teve uma inscrita aí do outro vídeo passado que eu falei, que eu mostrei. Ela falou que as nixanas dela não sabe o que tá fazendo, que elas estão bem, não tão assim, né? Desenvolvidas, bonitas, tão mirradinhas, pequenas, né? E perguntou aqui o que que eu faço. Eu não, praticamente nada. Dou muito sol, rego ela com um pouquinho mais de frequência, né? E sol. Essas daqui já estavam adaptadas no tempo mesmo. Essas daqui eu não cultivava embaixo de sombrite, nem do plástico, nem de nada. Adaptada totalmente ao sol. Ao sol mesmo. E ficaram assim, essas lindezas. Agora elas estão continuando pegando sol, não coloco elas embaixo de nada. E o que eu faço é regar, tipo, igual essas daqui. Essas daqui eu rego num espaço de tempo assim de 8 em 8 dias. Às vezes passa até 10, 12 dias sem molhar. E essas daqui não. Essa daqui, tipo, as que ficam no sol mesmo, eu rego de 5 em 5 dias. Porque o substrato seca muito rápido, né? E elas estão assim, belíssimas, lindas. Uma que não desenvolve, né? Aí pra escrita que falou comigo, que agora no momento eu não tô lembrando o nome dela. Que não desenvolve comigo é essa daqui. Essa lindinha aqui é a... Meu Deus, antes de falar eu tava lembrando o nome dela aqui.
E agora eu esqueci. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui também pra vocês. Mas ela não quer desenvolver comigo, não. Só fica nisso aqui. E eu já vi aí em alguns canais aí das colegas que postam. Gente, essa planta fica tão bonita, linda. E comigo ela não desenvolve, só fica assim, mirradinha, pequenininha. Já troquei de substrato, já fiz poda, já tentei de tudo e ela simplesmente não desenvolve. Não sei porquê. Eu acho que é a Angel. Eu acho que é isso. Esqueci, minha mente tá meia ruim. Vai relevando aí, desculpando. Então, pessoal, o vídeo pra vocês hoje foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Tem uma outra inscrita também que falou pra mim: Tânia, passa mais devagarzinho, tá passando muito rápido, não dá tempo de ver as plantas, deixa a gente tonto. Então eu tô tentando passar um pouquinho mais devagar pra você estar vendo direitinho. Olha só, eu fico falando que vou encerrar o vídeo, mas olha que coisa linda. Esse aqui eu não sei a identificação. E essas outras aqui são opalinas. Olha que coisa mais lindinha. Maravilhosa. Paitém de frios. Olha que perfeição. Muito bonito, né? Então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.